Olá, meus queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso curso. Terminamos ontem Doutrina Cristã e estamos começando um outro, e que eu não vou chamar de curso, vou chamar de catequeses. Catequeses. E esta primeira live, essa primeira aula é introdutória da catequese. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu no Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bendigamos ao Senhor, temos graças a Deus. Então, Cláudia Paulina, bom dia. Jacira, Joana, bom dia. E os que estão entrando, não é? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. E bom dia para todos, tá certo? Então, essas lives, ou este curso, eu vou chamar de catequeses. Então, esta é a primeira catequese, tendo terminado ontem, né, o curso de Doutrina Cristã, com 54, me parece, não é, aulas. E vou começar as catequeses. E a catequese é do estilo antigo, tá certo? A metodologia é de perguntas e respostas, como eram os catecismos antigos, né? Mas extraordinários, de uma profundidade, de uma riqueza enorme. Então, você que é jovem ou é de meia idade, né? Tem mais de 30 anos, chegando aos 40, acredito que ainda não viu esse estilo, não pegou esse estilo de catequese entre perguntas e respostas, certo? Então comecemos os mistérios principais da nossa fé. Olha a pergunta, a primeira pergunta: és cristão? E se respondia sim, eu sou cristão pela graça de Deus, né? O bispo perguntava, o pároco perguntava, o diácono perguntava, os pais perguntavam, os padrinhos perguntavam, ou um adulto, né, um ancião na fé perguntava: és cristão? E a resposta era esta: sim, eu sou cristão pela graça de Deus. A segunda pergunta: como é que o homem se faz cristão? E a resposta: o homem se faz cristão pelo batismo. Vejam só, sendo o batismo o primeiro sacramento dos 7 sacramentos, é sabido por todos nós, é a porta abertíssima, larguíssima de todos os outros sacramentos, sem o qual o batismo não se pode receber nenhum outro sacramento. O batismo é que nos faz cristãos. Queridos irmãos e irmãs,
Conhecem vocês o que significa a palavra cristão? Não é? E aí a gente vai não apenas dar o conceito, o significado, a etimologia, mas a gente vai pensar um pouquinho sobre o ser cristão, o que é cristão. Já estão sentindo a metodologia, não é, dessas catequeses. Cristão quer dizer seguais de Cristo, ou seja, seguidor de Cristo. Uma pessoa, para ser cristã, precisa ser batizada, crer nas verdades ensinadas por Jesus e praticar os preceitos que ele nos deu. Veja, para a pessoa ser cristã, precisa, veja, ser batizada e praticar, crer nas verdades ensinadas por Jesus e praticar 3 coisas: ser batizada, receber o sacramento do batismo, crer nas verdades ensinadas por Jesus, e aí nós vamos ter que ler os 4 evangelhos, não é? Depois, toda a doutrina da igreja. Deu para entender que não é muito simples, e praticar e viver, não é, as lições, os ensinamentos, estas verdades. Muitos há que ainda não conhecem a doutrina de Jesus, não são batizados por tantos, não é? Portanto, aliás, sobretudo, isso não é coisa da Idade Média, que existia dificuldade, não é? E não é coisa também da Idade Moderna, que o homem tirou Deus do centro, mas é coisa da Idade Pós-Moderna, sobretudo depois da Reforma, a Reforma Protestante. E hoje a prática é de consagrar as pessoas, não é? De não fazê-las cristãs, mas consagrá-las e ameaçá-las de se tornarem cristãs. Veja, a consagração na igreja protestante não vale de nada, porque não é nem sacramental. Me desculpe dizer, viu? Aqui não é violência. Eu não estou incitando, não é, a violência à religião, mas não é nem sacramental, não pode nem chamar nem de consagração, tá? E no entanto eles ameaçam, proibindo e impedindo as pessoas serem verdadeiramente cristãs, certo? Hoje a coisa está muito mais preocupante e muito mais agressiva do que a Idade Média, do que até a Idade Moderna. Vamos avante. Vejam. Adoram o sol, a lua, os animais. Não é? Porque se eu não tenho o Criador, eu passo a adorar as criaturas. E não apenas os astros, mas as plantas, não é? Os animais, os minerais. As pessoas hoje viajam para ver as paisagens, as belezas, né? Arquitetônica, veja a natureza, contemplar a natureza. E os finais de semana e os feriadões, se a gente for analisar direitinho, é uma verdadeira adoração, não é? As praias, não é natureza? Ela disse, não, padre, mas o senhor está sendo radical e nada a ver. Não é? Sim, nada a ver. Veja, temos as praias, temos as fazendas, temos os sítios, temos as cachoeiras, não é? As fontes, as piscinas que a gente faz. Tudo isso que nos roubam de Deus, do domingo, do dia do Senhor. Está sendo o que para nós? Ídolos. Está sendo o que para nós? Deuses. Quando eu substituo algum elemento da natureza, não é? Algum elemento mineral, vegetal, animal. Vamos avante. Veja.
Vocês devem agradecer a Jesus que os fez nascer num país católico, numa família que conhece e ama a Jesus, né? Quando esse livro foi escrito, o Brasil ainda era genuinamente católico e, portanto, cristão, né? E católico no sentido de a maioria ser, de fato, né, católica. Mas hoje nós não podemos dizer isso. Por isso que eu estou atualizando, né? Esse livro é a 4ª edição de 1960. Veja, 1960, e o quanto ele é atual ainda. Estamos em 2022. Estou aqui, por isso que eu disse que eu tenho algumas relíquias guardadas de genuinamente e verdadeiramente catequese. Esse livro é antes do Concílio de Vaticano II, então ainda é pautado na doutrina de Trento, não é? Um concílio genuinamente, veja, dogmático, doutrinário, disciplinar. Vamos avante? Quando não é, o cristão é batizado, renasce. Veja, não era cristão, porque ainda não era batizado. Então, os seus queridos pais marcaram logo o dia do batismo. E aqui é interessante, não é? Que interessante, porque até hoje não se pode falar que a criança, o bebezinho, é criatura de Deus. Os pais já querem que sejam filhos de Deus antes do batismo. Veja, isso denota não uma fé, né? Mas um pensamento positivista e ao mesmo tempo relativista, porque então não precisa do batismo para ser filho de Deus. O meu filho nasceu, né? A pessoa já é filha de Deus, si mesmo antes do batismo. Então, a gente está entrando num pensamento positivista, que a gente já é sem precisar ser. Deu para entender? Sem precisar ser. Certo? Então, a doutrina é clara. Antes do batismo, somos todos pagãos. Né? Antes do batismo, somos apenas criaturas. Não somos ainda filhos de Deus. E, portanto, não somos cristãos. E aqui é interessante que a igreja, ainda hoje, o Concílio Vaticano II, a partir de 1962, foi até 1965, ao término, não superou essa mentalidade ainda, né? E, pelo contrário, no Código de Direito Canônico de 1983, reafirma que os pais logo se apressem a batizar nos primeiros 30 dias. Né? Nos primeiros 30 dias, levem à igreja e peçam o batismo. E aqui é interessante, vamos ver lá na frente, mas é dessa doutrina que colocava o nome, não esses nomes americanos, franceses, não é? Enfim, mas era universalmente colocado o nome do santo do dia, ou da santa, que são dezenas de centenas de santos. Não só estes que vêm na nossa revistinha, não é? da liturgia, que está hoje, não é? A gente sabe muito mais, mas antes tinha o livro dos santos, não apenas esse, mas tem uma lista enorme dos santos que entraram no cano, portanto são canônicos, nos santos que ainda não entraram. Não é? Que graças a Deus existem páginas que nos dão a lista dos santos do dia, né? Que tem homens e mulheres, cristãos e cristãs. Vamos avante? Veja, neste dia o sacerdote, derramando água
olha aqui o rito do batismo, sobre suas cabecinhas das crianças, aqui, batismo de criança, e fazendo uma oração pessoal, os tornou filhos de Deus e irmãos de Jesus. Veja, e essa oração, ela é pessoal no sentido do sacerdote não fazer as suas orações espontâneas, como há uma consagração nas igrejas da Reforma, mas por assumir também porque o padre no batismo é padrinho. Quando ele batiza, ele é padrinho, tá certo? E por isso que se torna a oração especial, porque é da igreja. É pessoal porque o sacerdote batizante, ele se torna o padrinho e se torna especial porque é a oração da igreja. Já tem elementos novos, não é? Veja, cada catequese tem lições novas e a gente vai aí juntando as outras informações, tá certo? Suas almas que estavam manchadas pelo pecado original. Vejam a linguagem e a expressão. As almas estavam manchadas, né, pelo pecado original. Então, todos, veja a doutrina que não foi superada. Todos que nascem, nós nascemos na queda, nascemos já em estado de pecado, o pecado original das origens dos nossos pais, Adão e Eva. Ensinava de nódoa, de mancha. Tornaram-se puras e amigos de Jesus. Isso aqui é extraordinário. Por isso que eu digo aos pais, eu já fiz homilias e pregações dizendo, né, se os pais de fato tivessem fé, não é? Que eu estou falando pela fé, tivessem fé, logo corriam para a igreja pedir. Por quê? Porque se essa mancha é tirada, as crianças se tornam puras, né? E só vai pecar e aqui a ciência, né? A psicopedagogia nos ajuda, a psiquiatria, a psicologia, as ciências psicológicas nos ajudam quando fala, e também a neurociência, quando fala da idade da razão, que o pecado só vem com a consciência. Então, sem a idade da razão, não se peca. Veja, se nos primeiros 30 dias, pense comigo, se nos primeiros 30 dias a criança, não é trazida para a igreja, se pede o batismo, dela é tirada a mancha, a nódoa, ela fica pura, então a gente tem aqui um santo, uma santa. Porque quem não tem pecado, quem não peca, venialmente e mortalmente, é santo. Se passa 6 anos, veja, porque ela não tem consciência do certo e errado, do bem e o mal, não tem malícia, não tem iniquidade, tem instinto. Por isso que a gente diz, eita, essa criança tem um instinto ruim, mas que isso herda da árvore genealógica, herda das gerações, no temperamento, né, na irascividade, no instinto. Ela é apenas instintiva, por isso que é voraz, age no impulso. Aí precisa ser educadas, não é? Educadas. Vamos avante, senão vai dar muito tempo, né? Já estamos com 19 minutos. Mais adiante, explicar-lhe-ei melhor, não é, o santo batismo. É a linguagem, não é? Explicar-lhe-ei, é o português de Portugal, não é? Outra pergunta: qual é o sinal do cristão? Hoje a catequese não está mais, né, sendo tão metódica assim, né? E, no entanto, pedagógica. Qual é o sinal do cristão? Não se fala nem mais em sinal do cristão. O sinal do cristão é o sinal da cruz. Veja, cruz na fronte, nós chamamos de testa, cruz nos lábios,
e cruz no peito. Depois, a grande cruz que traça, não é, todo o corpo, da cabeça ao tronco, certo? Toda a cruz. Todos vocês sabem o que é um sinal e para que serve? Olha, agora vai explicar o que é o sinal. Serve para distinguir uma coisa de outra. Por exemplo, como se conhece os membros das várias associações? Pelo distintivo. Hoje pela marca, não é? As empresas têm suas marcas. Vejam. As profissões têm as suas vestes. Antes eram muito mais nítidos. Isso, né? Como o médico, que é diferente do enfermeiro, que tem cada símbolo, né? Toda a questão da saúde tem os seus símbolos, tem os seus sinais, tem as suas marcas. Hoje também as lojas, o comércio, tudo tem as suas marcas, né? Por exemplo, as grifes, né? A moda tem as suas etiquetas e assim sucessivamente, que distingue, não é? E como se distingue o cristão do pagão? Pelo distintivo. E qual é o distintivo do cristão? Repete, o sinal da cruz. Veja, essa maneira de ensinar fixava a aprendizagem na criança, no catequizando, no adolescente e no jovem. Façamos com devoção e coragem o sinal da cruz como cristãos que não se envergonham da sua fé. Então, o catequista, não é? A catequista, até o animador de crisma com os adolescentes, não é? Tem que ver direitinho se as crianças, se os adolescentes, até o jovem e adulto fazem o sinal da cruz direito, não é? Que pode ser aqui no centro da fronte ou aqui entre a fronte e a cabeça, em nome do Pai, né? Vem até o ventre, na região do umbigo, e do Filho, não é? E do Espírito Santo, certo? Da esquerda para a direita, ou no centro da fronte, ou no peito, aqui no centro do tórax, e da esquerda para a direita. Ensinar, certo? Quando são as três cruzes na fronte, ensinar direitinho, segue. Tem gente que pega aqui, ó, da venta, queixo e boca. É a máscara, né? É interessante que na viagem a aeromoça lá, não é? A equipe de bordo diz usar a máscara, não é? Venta, boca e queixo. E tem pessoas que fazem tá assim, ó, venta, boca e queixo. Não, é entre os lábios, sinal da cruz. E no peito, pode ser no centro ou pode ser aqui, ó, no lado esquerdo, tá certo? Faz a cruz. Ensinar direitinho, né? Por quê? Porque se chamava professor, professora. Se chamava, não é, catequista. Quer dizer, você já está catequizado e agora vai catequizar. O catequista é para saber dos mínimos detalhes, né? E da forma correta, senão vai ensinar da forma errada. Porque o sinal da cruz é o sinal do cristão, né? E aqui é interessante, abra um parênteses, que muitos catequistas não sabem dessas perguntas, as perguntas de catequese simples. O sinal da cruz é o sinal do cristão. Veja, por dois motivos. Primeiro, porque serve para distinguir os cristãos dos infiéis. E aqui a gente pode dizer os crentes dos não crentes,
Segundo, porque indica os principais mistérios da nossa fé, não é? O sinal da cruz. É nela que temos a Santíssima Trindade. Quando eu faço em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, eu já estou dizendo que é um só Deus em três pessoas. Não são três deuses, não é? E três pessoas. Cada pessoa é um Deus. Não. São três pessoas e um só Deus. Certo? Como acabamos de dizer, o sinal da cruz é o sinal do cristão. É um ato exterior que distingue os cristãos dos infiéis, pois os maometanos, os hebreus, não fazem. Certo? Outras religiões não fazem o sinal da cruz. Não é? E quando os ortodoxos fazem assim, ó, esse jeito, porque pode fazer assim, ou, não é, polegar com esses dois, ou pode fazer assim, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mas geralmente se coloca assim, faz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem até a forma certa do dedo. Pode ser esses aqui, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou pode ser os quatro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E termina com amém, quer dizer, assim seja, é verdade, eu creio. Não é? O sinal da cruz indica os principais mistérios da nossa fé, que são, atenção para os principais mistérios da nossa fé, unidade e trindade de Deus. Olha, a unidade e a trindade de Deus, que nós chamamos de Deus uno e trino, certo? Na verdade, dizemos em nome, unidade de Deus, do Pai e do Filho e do Espírito Santo, trindade de Deus. Quando nós dizemos assim, em nome do Pai e em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, em nome para três pessoas, eu estou, mesmo sem ser consciente, sem saber, eu estou quebrando esta unidade. Estou dizendo que são três deuses. Sobretudo aquele cântico, porque ele é errado e a gente pode consertar. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. São três deuses. Né? Para corrigir, a gente pode cantar em nome do Pai primeiro, e do Filho, e do Espírito Santo, estamos aqui. Aí a gente fala da unidade, veja, de Deus, não é? Na Trindade, das três pessoas. E com a figura da cruz que traçamos sobre nós mesmos, exprimimos o mistério da encarnação. Olha aí, veja, da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, só pelo sinal da cruz nos distinguimos exteriormente, publicamente, dos outros, não é? Até também dos cristãos protestantes, das outras seitas e das outras comunidades eclesiais, nos distinguimos não apenas dos infiéis, dos pagãos, mas de outros também, que não fazem o sinal da cruz. Veja, nós temos a consciência e o conhecimento da unidade na Trindade e também nos recorda a paixão, que é o sofrimento, a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, o mistério pascal. Veja, é o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O sinal da cruz é uma síntese extraordinária. Quando vocês veem a cruz, no que pensam? É uma pergunta extraordinária, né? É muito interessante isso aqui. Quando nós vemos a cruz, no que pensamos? Que nela Jesus sofreu e morreu por nós. Mas ele não poderia ter sofrido e morrido se antes não se tivesse encarnado. Veja,
Não pensamos apenas na paixão, na morte de Jesus, mas pensamos também na encarnação, no Natal, no nascimento de Jesus. Eis como a cruz exprime bem a encarnação, a paixão e a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é? Somente pelo sinal da cruz, minha gente. Que riqueza isso aqui, não é? Somente pelo sinal da cruz. Tá certo? Veja quantas informações e quantas lições. Às vezes eu fico pensando dos nossos catequistas, não é, que precisam de tanta coisa para dar uma... Vou chamar de aula, viu? Uma aula, não é? E agora o nome certo, catequese, de 30 minutos, de 40 minutos, não é? Aí pega um texto de 10 páginas, dá aos catequizando, nada contra, pode fazer isso, tá certo? Ou passa um vídeo, uma aula, pode fazer também, para dinamizar. Mas veja, só o sinal da cruz, aqui eu estou com vocês 31 minutos, só pensando no sinal da cruz. As lições que tem o sinal da cruz, somente. 31 minutos, tá bem? Então, isso já é uma catequese. E somente por esse símbolo fixa. Não tem muitas informações, só é trabalhar a informação de forma que ela seja múltipla e rica, né? Que a pessoa de fato ela aprofunde. O que falta é a gente aprofundar, porque até hoje pensa que inteligência é passar muitas informações, não é? Infartar as pessoas de informações. E o outro que está ensinando pensa que é inteligente. Isso a gente chama de tempestade de ideias. Mas voltamos, fecha parênteses, vamos lá. Um pequeno selvagem, durante a aula de catecismo, estava quase desmaiando. O missionário, logo que percebeu isso, levou a própria cabana e assustou-se quando viu sua roupinha banhada de sangue. Não se assuste, padre, disse o pequeno. Dir-lhe-ei já o que fiz. O Senhor nos recomendava que não nos envergonhássemos de nossa fé. Ora, na minha tribo, eu sou o único cristão. Os pagãos levavam ao pescoço grandes amuletos que os indicavam como filhos do demônio. Quanto a mim, para mostrar que era cristão, possuía somente uma cruz pequena. Por isso, peguei uma faca e fiz uma cruz grande no peito. Perdi muito sangue, mas agora basta que eu mostre meu peito e todos sabem que sou cristão. Veja só, não é? Essa parábola aqui contada, não é? Que o padre estava ensinando numa tribo de índios, não é? E o que se converteu sentiu a necessidade de forma... É índio, né? Índio é índio, né? Por isso que disse o selvagem, a linguagem. Ele fez uma cruz, riscou o peito, fez uma cruz para mostrar aos outros pagãos e adoradores de ídolos que ele era cristão, não é? Hoje nós olhamos isso assim e dizemos, não, é uma coisa desnecessária, de fato, né? Nós podemos dar uma cruz, seja o tamanho, né? Uma pequena, uma grande, tem cruz de todo tamanho hoje. Não precisa cortar o peito e fazer uma cruz, né? E tem muita gente que faz tatuagem também, né? Tatuagem nos ombros, tatuagem no pulso, deixa tatuagem assim no pescoço de cruz, já vi muitas, tá certo? Faz tatuagem. Mas hoje, de forma muito mais pagão, né, e doentia, as pessoas estão se mutilando, se riscando, os adolescentes e os jovens aí, não é? Estão se automutilando e se riscando, fazem cortes, né? E sentem prazer
sentem alívios, né? E veja, e ficam as marcas, seja no antebraço, seja na perna, não é? Ou na barriga, que são os lugares hoje que estão fazendo isso, infelizmente. Admiremos o ardor do pequeno selvagem, porém não é preciso imitá-lo para mostrar a todos que somos cristãos. Basta fazer com frequência e devotamente o sinal da cruz, até mesmo sem tê-la, não é? Sem tê-la enquanto símbolo, mas basta fazer devotamente. Então, o sinal da cruz nós fazemos em todos os momentos. Fazendo quando acordamos, né? Quais são os momentos? Quando acordamos, antes de cada e de todas as orações, nós fazemos o sinal da cruz. Deveríamos fazer o sinal da cruz quando saímos de casa, quando entramos em casa, quando entramos no oratório, numa capela, numa igreja, no santuário, quando passamos de frente a uma igreja e vemos a cruz externa e pensamos em Cristo, fazemos. Isso recebemos também indulgências. Atenção, indulgências, não é? Vamos lá? Quando se deve fazer a cruz? Convém fazê-lo frequentemente, não é? Porque afasta, atenção agora, a importância de fazer a cruz, tá certo? Eu disse os momentos. Vamos ver agora o seu valor, a sua importância. Quando eu faço a cruz, afasta as tentações e nos obtém as bênçãos de Deus. Faria mal à criança, ao adolescente, ao jovem, adulto e ao ancião que não se benzesse. Era assim que chamavam, não é? Benzesse. Quando eu faço a peregrinação, eu estou me benzendo. Benzesse, bendição não é apenas o outro que me abençoa, certo? À noite, antes de deitar-se, e pela manhã, ao levantar-se, as nossas orações começam e terminam sempre com o sinal da cruz. Os cristãos fervorosos fazem o sinal da cruz antes e depois também das refeições, atenção, quando saem de casa, como eu já falei, e quando a ela voltam, especialmente nos perigos da alma e do corpo, antes também das viagens, não é? Durante a viagem, sobretudo quando a estrada está ruim, é perigosa, é tarde, é deserta. Tudo isso nós fazemos o sinal da cruz como oração perfeita e bem rápida, não é? Quando passamos diante de uma imagem, aqui em Siriene nós temos a imagem, né? Bem no início da cidade. Ao passar por essa imagem, nós fazemos também em sinal de respeito, mas também, veja, aquela imagem é de Nossa Senhora, mas ela nos faz pensar na unidade e na trindade. Veja, quando eu faço o sinal da cruz, eu não estou fazendo para Nossa Senhora, porque Nossa Senhora me fez lembrar na Trindade Santa, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Me fez lembrar na encarnação, me fez lembrar na sua paixão, na morte e ressurreição. E às vezes quando a gente faz tão rápido, a gente nem pensa nisso. E muitos se iludem pensando que está fazendo para Nossa Senhora. Não, mas Nossa Senhora nos dá o seu Filho Jesus. É preciso sempre lembrar isso, né? E uma catequese muito simples. Veja, que também você desbanca qualquer crítica dos pagãos, dos ateus, veja, e também dos protestantes. Porque passou por frente de uma imagem de Maria, como eles chamam, né? Ou de São Roque, ou de qualquer outro santo, e você fez o sinal da cruz. Não, o sinal da cruz. Aí a gente diz, não, porque ele me fez lembrar, veja, na unidade da Trindade Santíssima. E o que é isso? É um só Deus em três pessoas, como nós aprendemos, né? Ele me fez, ou ela me fez lembrar na encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus amou tanto o mundo e enviou seu Filho Jesus para morrer por mim, né? Me fez lembrar no mistério
que tem nos evangelhos da paixão, sofrimento, da morte e ressurreição por mim. Veja, e assim a gente vai dando uma resposta fundamentada na teologia e na Bíblia e dando respostas muito inteligentes, não é? Vamos avante para a gente terminar. Veja mais uma pergunta. Quais são os principais mistérios da nossa fé? Você sabe quais são os principais mistérios da sua fé, da fé católica? Veja, tem na cabeça isso claro? E aqui é preciso aprender e ensinar. Isso é a introdução da catequese. Depois vamos para as catequeses mesmo, mas é apenas a introdução. Que riqueza, não é? Os principais mistérios da nossa fé são, vamos repetir, unidade e trindade de Deus, não é? Encarnação, paixão, morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você tivesse ligadinho aí, ligadinha, já tinha dado a resposta. Ou já deu a resposta, porque nós já vimos isso, tá certo? É uma espécie de revisão agora. Veja como é metodicamente e pedagogicamente. Veja, vamos fazer a revisão. E aprofundar essa revisão. Os cristãos devem crer todas as verdades contidas no credo. Já vimos isso no curso de Catecismo da Igreja Católica. Vimos os 12 artigos. Já vimos isso também, não é? No curso que acabamos, Doutrina Cristã, os 12. Nós temos aí as aulas. Vamos revisar. Porque todas são verdades de fé. Algumas dessas verdades são chamadas mistérios. Mistério eu posso conhecer, mas não posso esgotar, tá certo? Mistério. Por serem tão elevados que a nossa razão, demasiado limitada, não é capaz de compreendê-la. Mas não é para admirar se entre as verdades da fé existam mistérios. Antes deveríamos maravilhar-nos se não existissem. Se não existisse o mistério, né? Quem pode, como diz o Eclesiástico e o livro da sabedoria, quem pode, veja, compreender Deus, os desígnios de Deus? Então, nós podemos conhecer pela razão natural e à luz da fé. Por isso que a fé é uma virtude de Deus que Ele nos dá para compreendermos os seus mistérios, mas não esgotá-lo. Mas sempre vai ser mistério. Eu entendo, mas sempre vai ser mistério para mim. Que eu não posso manipulá-lo, eu não posso administrá-lo. Não há mistério, isto é, coisas ocultas em a nossa natureza, né? Seja a natureza externa, a natureza enquanto cosmo, enquanto universo, enquanto mundo, mas a natureza que somos nós. Quem é de nós que nos conhece totalmente naquilo que somos? Mente, corpo, alma e espírito. Quem é? Existem os especialistas da mente. Existem os especialistas do corpo. Existem aqueles, não diria especialistas, mas conhecedores da alma e do espírito. Mas veja, o que conhece a mente pode não dominar o conhecimento do corpo. Pode não dominar o conhecimento da alma e do espírito. O que conhece a alma não domina o conhecimento da mente e nem do corpo. Então, nós não conhecemos em parte o mistério que somos, a nossa natureza. Deu para entender? Vejamos, por exemplo, a energia elétrica. Quantas aplicações diferentes não tem a eletricidade? Ilumina, aquece, movimenta as máquinas, etc. Tudo isso por um único princípio que nós pouco conhecemos. Veja esse exemplo, né? E agora, né, toda a usina, não é, solar,
solar, energia solar agora, veja, descoberto, não é? Que também nós não conhecemos e não dominamos. Assim, a semente seca, quando plantada, precisa transformar-se para depois brotar. Não é também um fato misterioso? E como esses, muitos outros que existem no reino mineral e animal. Né? É um fato misterioso e curioso. Como é que uma semente seca, que para nós está sem vida nenhuma, que presta apenas para queimar ou jogar, quando ela é plantada, na verdade é enterrada, não é? Ela morre totalmente para poder ter vida. Não é um mistério, né? Por isso que Paulo vai dizer, o importante não é o que planta, não é o que colhe, nem o que rega. O importante é o que faz germinar, crescer, que é Deus no seu mistério. Portanto, se não conseguimos compreender muitas verdades naturais, não devemos admirar-nos por não compreendermos os mistérios sobrenaturais da nossa fé. E aqui, não é, nesses três tempos, sobrenatural, preternatural e natural. E se acreditamos nos homens que nos ensinam as verdades da ciência, tanto mais devemos crer em Deus e na igreja que nos ensinam as verdades da nossa religião. Entre todas as verdades contidas no credo, duas há que são os mistérios principais da nossa fé. Poderíamos inverter. Quais são os mistérios principais da nossa fé? Você já conhece os dois mistérios principais da nossa fé. Mas veja a metodologia, repetindo mais uma vez para fixar, não é? Unidade e trindade de Deus. Encarnação, paixão, morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá certo? No credo nós professamos esses dois mistérios. Unidade de Deus, creio em Deus, um só Deus. Trindade de Deus, creio em Deus Pai, em Jesus Cristo, seu Filho, não é? Seu único Filho, e creio no Espírito Santo. Na encarnação, creio em Jesus Cristo, um só seu Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido do Espírito Santo e nasceu de Maria Virgem, que a gente chama da Virgem Maria, não é? Paixão e morte, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Quando ensinamos a religião a uma pessoa que não a conhece, que verdade devemos ensinar em primeiro lugar. É extraordinário este livro, né? É uma relíquia, viu? Ele é de 1960 e ele tem um método, tem uma pedagogia. Veja a pergunta que ele faz aqui, né? Que verdade devemos ensinar em primeiro lugar às crianças, aos adolescentes, aos jovens, aos pagãos que ainda não são cristãos. E até os que são cristãos, vejam, que estão se preparando ali para chamado os sacramentos da iniciação cristã, batismo, confirmação, crisma e eucaristia. Os dois primeiros principais da fé, não é? Que é justamente a unidade de Deus, que é a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Não é? Deus, um só Deus em três pessoas. E a encarnação, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes os missionários são chamados para atender algum moribundo, né? Ou seja, aqueles que estão já em fase terminais, serão chamados assim moribundos, viu? Não havendo tempo para instruí-lo muito, que lhe ensinam primeiro. Ensinam que existe um só Deus em três pessoas e que o Filho de Deus se fez homem, sofreu e morreu na cruz
pelos nossos pecados. Se o doente crer nessas verdades principais e deseja o batismo, é batizado e se salvará. Olha aqui a doutrina diz, não é? Os dois conhecimentos, ou os conhecimentos principais para a nossa salvação, é a unidade da Santíssima Trindade, não é? E a encarnação, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele se batiza e é salvo. Se houver mais tempo, ensinam as outras verdades da fé, como a eternidade do paraíso e do inferno. O céu é eterno, o inferno também, tá certo? A existência da igreja, os 7 sacramentos e a maternidade divina, não é? De Nossa Senhora. Tá bem? São estes os ensinamentos. A introdução das catequeses, 50 minutos. Pensava que ia ser muito mais breve, mas dado a riqueza, não é, dessas catequeses, as nossas aulas vão girar entre 40 a 50 minutos. Tá certo? Se der tempo eu volto com, na verdade, a primeira catequese, tá certo? Deus, vamos pensar Deus, a introdução. E a primeira pergunta é: quem é Deus? Você já fez essa pergunta? Quem é Deus? Era assim que se ensinava, não é? Quem é Deus? E aí tem toda uma metodologia, não é? Uma pedagogia para ensinar quem é Deus, tá certo? E eram catequeses completas, doutrina, Bíblia e com também história para ilustrar quem é Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Então, vou colocar sempre assim na descrição, tá certo? Catequese primeira, catequese segunda, catequese terceira, ok? São subsídios excelentes, Jacira está dizendo. Então, tchau.